Olá, o presente trabalho se chama Eficiência Energética e Usabilidade nos Registros de Saúde Pessoais baseados na web, uma análise crítica e uma proposta inovadora. Esse trabalho faz parte da disciplina de Segurança e Usabilidade em Sistemas de Informação em Saúde. Os modelos eletrônicos para o registro de saúde, em inglês Personal Health Records, ou PHR, são ferramentas eletrônicas que permitem armazenar e consultar dados de saúde dos pacientes em qualquer lugar e a qualquer momento através de um dispositivo. Os PHRs ou Personal Health Records podem ser aplicativos de smartphone que o paciente registra seus dados médicos e seus dados de saúde. Ele é diferente do EHR, que é o Electronic Health Records, em que o EHR é mantido e atualizado pelos profissionais de saúde e instituições médicas. Os PHRs ajudam os pacientes a tomarem decisões informadas sobre sua própria saúde e bem-estar. Eles permitem também aos profissionais de saúde acessar as informações de saúde dos pacientes para fornecer cuidados ótimos e seguros para eles. E sobre as aplicações baseadas na web, elas permitem que os usuários acessem as informações a qualquer momento e a qualquer local, diferente dos registros antigos que a gente tinha de forma analógica ou no papel. Para falar um pouco mais sobre eficiência energética e consumo de energia, é interessante a gente diferenciar os dois. Enquanto o primeiro se trata do uso mínimo possível de energia em um sistema específico, o segundo, sobre consumo de energia, é a quantidade de energia utilizada para operar uma tecnologia específica. Esses conceitos são muito importantes nos dias atuais, de acordo com a demanda que a gente tem de mais e mais informação. O estudo que a gente vai avaliar é esse aqui. Ele tem o mesmo nome, né? Eficiência de energia e usabilidade nas registros de saúde baseados na web. Ele faz parte dessa literatura, né? Tendências e inovações nos sistemas de saúde e tecnologias. E a partir desse estudo a gente vai discorrer um pouquinho mais. Então, para entender o que os autores fizeram, eles avaliaram os desempenhos desses PHRs na realização de 20 tarefas comuns, medindo o consumo através do Energy Efficient Tester. A usabilidade foi avaliada com a ênfase na estética da interface do usuário. Nesse estudo, os autores começaram com uma lista de 19 registros de saúde pessoais, né, ou PHRs. Eles usaram o método Prisma para revisões sistemáticas e meta-análises, e depois dessa lista formada, eles colocaram alguns critérios de exclusão, por exemplo, os PHRs que tinham problemas de funcionamento, os que não estavam disponíveis nos Estados Unidos ou que tinham baixa popularidade. Essa popularidade eles verificavam através do site da Alexa, que classifica os sites por número de visitas, né? Isso garantiu a relevância desses PHRs que foram selecionados. Ao final ficaram 5 PHRs, né? O Health Vet, Patients Like Me, Health Vault, Health Companion e No More Clipboard. E aí, a partir desses 5, eles avaliaram 20 tarefas, né, como acesso aos sistemas, adição de histórico familiar, adição de vacinas, adição de doenças, impressão de relatórios, como está no segundo quadrante aí. E depois, ao final, eles verificaram, através de um dispositivo, como eu disse, do Energy Efficient Tester, para verificar o consumo de energia e desses sites, né? O experimento foi realizado num PC específico, né, com um processador Intel Pentium de 2 GB de memória RAM, com disco rígido Samsung, placa gráfica NVIDIA, e a usabilidade foi avaliada através da norma da ISO e IEC 20010-2011. Então, eles avaliaram alguns critérios, né, de usabilidade, eles se concentraram em somente 2 critérios de usabilidade, dentre vários, a estética e a interface do usuário e a operabilidade. No final do estudo foi observada uma correlação complexa entre essa usabilidade e a eficiência energética.
Enquanto alguns PHRs com melhor usabilidade tendiam a consumir mais energia, outros apresentaram uma relação inversa. Os PHRs com as melhores práticas de usabilidade consumiram mais energia do que os outros. E a interface gráfica do usuário impactou na eficiência energética do monitor. Os PHRs com interface gráfica mais complexa consumiram mais energia. E ao final do estudo, os autores, eles propuseram algumas alternativas, como um recurso de salto automático, que é um recurso que você move automaticamente o cursor para o próximo campo, usar macros, que são conjuntos de ações agrupadas para tornar a interface do usuário mais eficiente. O recurso autocompletar foi sugerido pelos pesquisadores, que são informações frequentemente inseridas, tornando essa digitação mais eficiente, em termos energéticos. E também que os desenvolvedores desses PHRs utilizem a lei de Hick-Heiman, que é uma lei que sugere que as decisões podem ser tomadas mais rapidamente quando as opções são agrupadas para melhorar a sua usabilidade, dividindo a sua funcionalidade mais comum em um menu menor. Eles também concluíram, dizendo que estudos adicionais com mais PHRs e mais tarefas para confirmar os resultados encontrados. Ao final, eles mencionaram que vão propor um catálogo com requisitos reutilizáveis para esses aplicativos de e-saúde mais eficientes em energia e utilizar sistemas de gerenciamento de energia durante a execução das tarefas e assim mais tarde validar esse catálogo. A partir desse estudo, a gente encontrou um problema, nesse nosso trabalho, que seguindo autores como Ing e colaboradores, que diz que apesar de termos várias abordagens para avaliar a usabilidade em aplicativos de saúde, a relação entre a eficiência energética e essa usabilidade nesses aplicativos baseados na web ainda não foi amplamente investigado. Então, integrar efetivamente a usabilidade e consumo de energia continua sendo um desafio encontrado pelos pesquisadores. O próprio autor, o Garcia Bernal e seus colaboradores, eles entendem que as descobertas mostraram que atender à usabilidade e consumir menos energia é um desafio, pois depende de fatores relacionados ao hardware empregado e também a manipulação do sistema pelos usuários. E eles concluem também que estudos adicionais precisam ser feitos, mais tarefas precisam ser realizadas para confirmar os resultados que eles encontraram nesse estudo que eu acabei de mencionar. A partir desse problema, a gente definiu um objetivo. O objetivo do estudo atual é revisar as soluções propostas pelo Garcia e seus colaboradores a respeito do consumo energético e a usabilidade dos registros pessoais, mas além disso a gente também vai tentar explorar e expandir outras abordagens que equilibram, que investigam um equilíbrio entre eficiência energética e experiências dos usuários. Por fim, a gente tenta apresentar uma solução inovadora que incorpore esses princípios de usabilidade com baixo impacto energético e estratégias de otimização. A metodologia que foi utilizada nessa busca foi através da literatura, A gente fez uma revisão nas bases de dados PubMed, Google Scholar e Consensus.app, utilizando as palavras-chave Energy Efficiency em PHR, Energy Consumption in Digital Health System, usabilidade em Personal Health Records, e a gente filtrou os artigos publicados nos últimos 6 anos na língua inglesa. E estudos que abordassem especificamente o tema eficiência energética e registros de saúde pessoais, para poder explorar um pouquinho esse assunto. E depois, em seguida, a gente colocou esses resultados em evidência com o estudo que eu acabei de mencionar, o estudo original de Garcia Bernal. Foi muito difícil encontrar uma literatura abrangente. A gente acabou encontrando inicialmente 22 artigos nessa base de dados que tratassem especificamente do tema. Vários artigos eles não tinham uma correlação direta com eficiência. Desses 22 artigos, a gente selecionou 5 no nosso critério de inclusão. Desses 5, 2 eram do mesmo autor, que a gente vai falar a seguir.
Esses artigos que envolviam PHR, desses 5 que a gente selecionou, eles não respondiam exatamente a nossa pergunta de pesquisa, embora mencionasse eficiência. Por exemplo, uma revisão sistemática de Feng e colaboradores de 2021, ela propôs um sistema de registro pessoal baseado na blockchain. E esse autor ele mencionou que tem um crescente interesse nessa área e que está em constante maturidade, mas como ele mesmo diz, em fase conceitual e necessitando de melhores soluções em termos de usabilidade. Depois a gente selecionou o artigo de Ying e colaboradores, em que eles propuseram também um sistema de PHR baseado em criptografia de atributos, mas esse modelo pode aumentar muito a carga do servidor na nuvem e também passar por cima de alguns. O autor mesmo coloca uma dificuldade em cima de alguns critérios legais desse sistema. Então, ele acabou ficando de fora da nossa discussão. Na nossa discussão, a gente colocou o trabalho de Calero e colaboradores, em que eles analisaram o consumo de energia e usabilidade nos registros eletrônicos de saúde que a gente mencionou no estudo original, né? Em 2 deles, no caso o No More Clipboard e o Health Vault. A coleta de dados de consumo de energia e a avaliação de usabilidade desse estudo indicou uma correlação negativa entre o consumo de energia e usabilidade, sugerindo que quanto mais utilizável esse PHR, ele pode resultar numa melhor eficiência energética. Os estudos do mesmo autor, que eu mencionei que a gente achou 2 estudos do mesmo autor, eles identificaram princípios de usabilidade como consistência, migrabilidade de tarefas, observabilidade, recuperabilidade, responsividade, e esses princípios eles tiveram uma correlação com o consumo de energia. Os mesmos autores recomendaram equilibrar essa eficiência energética com interfaces gráficas com a experiência do usuário e depois gerenciar a entrada e saída em lotes, reduzir a redundância de dados, e criar interfaces mais eficientes. E por fim, eles também sugerem a definição de padrões de eficiência energética reutilizáveis em diferentes tipos de software. Um exemplo são os dispositivos móveis, que eles têm uma menor escala de abrangência comparado com os computadores usuais. E por fim, a gente encontrou resultados conflitantes entre os estudos do Calero e colaboradores e o do Garcia. Enquanto o primeiro ele encontrou melhores resultados em termos de prática de usabilidade e consumo de energia, o segundo foi ao contrário. Isso pode ser por diversos fatores, enquanto o primeiro focou na comparação de 2 PHRs específicos, o segundo já adotou uma abordagem mais abrangente, com 5 PHRs e tentando investigar várias interfaces e funcionalidades. E o que a gente entende? Que essa revisão dos artigos, embora haja um interesse crescente e um desenvolvimento contínuo na área de PHRs, ainda existem desafios significativos para serem superados. A adoção de abordagens inovadoras e equilibradas é essencial para alcançar PHRs que sejam tanto energeticamente eficientes quanto usáveis, garantindo uma experiência do usuário mais satisfatória. E por fim, o nosso último objetivo do trabalho, que seria encontrar uma solução inovadora para esse problema. Uma das nossas sugestões seria a integração das tecnologias de inteligência artificial com personalização inteligente. O que seria isso? Sistemas de PHR que poderiam aprender com o comportamento do usuário, e se adaptar para fornecer uma experiência mais eficiente, mais personalizada. A IA poderia otimizar essa interface do usuário com base nos padrões individuais de uso, minimizando o tempo e os recursos necessários para a realização das tarefas comuns. Então, um exemplo seria que o sistema observaria quais menus são mais acessados e ajustaria a interface para facilitar esses padrões individuais.
Depois, um gerenciamento inteligente de energia através de inteligência artificial, né, que seria o que? Integrar os algoritmos de gerenciamento de energia nos PHRs para ajustar dinamicamente o consumo de energia com base na atividade do usuário e nas condições do dispositivo. O que seria isso? Né? A inclusão dos melhores recursos de hardware, como a CPU e a tela, para reduzir o consumo de energia sem comprometer essa usabilidade. Né? Na prática, o sistema ia poder reduzir a prioridade dos processos de segundo plano durante tarefas intensivas, né? Ou ajustar o brilho da tela, por exemplo, quando ela estiver numa situação especial. Esses conceitos, embora a gente entenda conceitos de gerenciamento inteligente de energia, que eles sejam bem consolidados em outras áreas, na área de PHRs a gente não encontrou nenhum trabalho específico. Então, por isso essa sugestão, a sugestão dessa abordagem. Eles foram usados em situações como recomendação né, sugestões de pesquisa, mas ainda nessa área é uma sugestão. Então, essa proposta inovadora ela demandaria mais estudos, né, para ser implementada de forma eficaz em diferentes cenários, né, dentro do uso dos PHRs. Bom, é isso. Em seguida, as referências bibliográficas. Obrigado.